Por anos, ele se escondeu em palácios, rastejou pelos corredores do Kremlin e se refugiou em bunkers secretos, frequentemente protegido dos olhares. Exceto por raras aparições públicas cercado de seguranças, Vladimir Putin se protegeu da dor que a guerra na Ucrânia trouxe ao seu país. Mas isso mudou. Putin finalmente percebe, enquanto a Rússia se desfaz internamente e ele não consegue impedir. Putin sente isso porque a guerra que iniciou afetou diretamente a Rússia, e especialmente onde mais lhe importa, o bolso. Segundo a Euromaidan Press, o PIB da Rússia cresceu só 1% em 2025. Para alguns, isso pode parecer aceitável, já que ainda há crescimento, certo? No entanto, esse 1% vem após o ano de 2024, quando o PIB da Rússia cresceu 4,3%, e 2023, quando cresceu 4,1%. E para piorar, o Fundo Monetário Internacional, ou FMI, previu que o crescimento do PIB da Rússia provavelmente vai chegar a no máximo 0,8% em 2026, o que na verdade é uma queda em relação à estimativa anterior de 1% de crescimento. Esses números mostram que a economia russa está estagnada e pode colapsar em breve. Engraçado, Putin tentou minimizar a situação, segundo o presidente da Rússia. O colapso do PIB não surpreende. Tudo foi intencional para conter a inflação, diz Putin. Essa afirmação é ridícula e será analisada mais adiante no vídeo. Putin não revela que problemas em quase todos os setores econômicos da Rússia estão se somando e causando a queda do PIB. Putin pouco pode fazer para impedir essa busca por dinheiro, a menos que encerre a guerra. Putin não vai decidir. Assim, continuará no topo da Rússia vendo seu país queimar. Há uma tonelada de fatores que influenciam o que a Rússia está passando agora, mas o que acertou Putin em cheio foi que todo o sistema bancário da Rússia está em crise. A Euromaidan Press afirma que o Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo, think tank russo ligado ao Kremlin, publicou um relatório em janeiro. Isso traz apenas pessimismo para Putin. Segundo o relatório, a infraestrutura bancária da Rússia pode agora ser formalmente classificada como em crise sistêmica. O que isso significa é que os ativos problemáticos mantidos pelos bancos russos excedem 10% do total dos ativos bancários. Ativos problemáticos são registrados pelo banco, mas estão em situação tão grave que dificilmente terão retorno. Bancos investem em pequenas e médias empresas com empréstimos e outros instrumentos financeiros. Segundo a Nova Voz da Ucrânia, atualmente 19% das pequenas e médias empresas russas são consideradas ativos problemáticos. E não é como se os bancos pudessem simplesmente abandonar esses ativos. Eles têm dinheiro investido. Se um banco abandona, não há chance de receber qualquer retorno sobre seu investimento. Existem outros setores em dificuldade. 6,1% dos empréstimos de varejo na Rússia, totalizando 2,3 trilhões de rublos, cerca de 30,1 bilhões de dólares, são considerados problemáticos. O mesmo vale para 11,2% dos empréstimos corporativos concedidos pelos bancos russos. Isso equivale a 10,4 trilhões de rublos ou 136,3 bilhões de dólares em investimentos. Se todos esses empréstimos problemáticos forem inadimplidos, pode ser ruim para os bancos russos. O relatório do Centro de Análise Macroeconômica e Previsões de Curto Prazo contém várias outras revelações. Ele diz: há um alto risco de fuga de depositantes se as condições na Rússia piorarem. Eles ficarão conosco até mais tarde. No vídeo você verá por que ocorre a fuga de depositantes, devedores abandonando seus credores. Isso ocorre em todos os bancos às vezes, mas com 10% dos devedores russos em alto risco de fuga, Putin enfrenta uma crise bancária crescente. O mesmo relatório também diz que a probabilidade de a Rússia entrar em recessão até julho de 2026 é alta. Uma recessão significa crescimento negativo do PIB. Nenhum dos principais institutos econômicos ligados ao Kremlin na Rússia acredita ser possível um crescimento de 0,8% em 2026. Putin está tentando distorcer tudo isso tão rápido que vai acabar ficando doente. O presidente da Rússia diz que problemas econômicos assim são causados pelo homem para conter a inflação no país. Ele até mencionou que a inflação cairia para 5,6% até o final de 2025, o que de fato é menor do que o pico de 10,3% que o Trading Economics relata que a Rússia enfrentou em março daquele ano. No entanto, como aponta o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, a taxa de inflação da Rússia voltou a subir para 6,4% ano a ano em janeiro de 2026. Putin afirma novamente que tudo isso era esperado.
O aumento do IVA na Rússia de 20% para 22% é o culpado desta vez, e a inflação observada em seguida é apenas um desvio de curto prazo que será corrigido em breve. Não repare que o aumento do IVA foi necessário porque a Rússia arrecada bem menos de um recurso importante, que revelaremos em breve. E não preste atenção nisso. O relatório do ISW indica que a inflação dos alimentos na Rússia ficou em torno de 25% antes e após o aumento do IVA. Tudo o que o povo da Rússia precisa saber é que Putin está no controle total de tudo. Confie no seu líder, não nos seus olhos. Seus olhos lacrimejam ao ver o preço alto do repolho, sabendo que só vai comer isso por meses. A conversa fiada de Putin é besteira, ainda mais considerando a crise bancária sistêmica da Rússia. A única maneira disso fazer algum sentido seria se o plano de Putin fosse acabar com o sistema bancário na Rússia de uma vez por todas. Faz sentido, afinal, não dá para ter inflação quando bancos e dinheiro não existem mais. Estamos sendo sarcásticos. Ainda assim, é difícil levar a sério a afirmação de Putin de que está deliberadamente provocando o colapso do PIB da Rússia, quando há tantos fatores fora do controle dele por trás de tudo isso e que vão continuar piorando no futuro. E um desses fatores, como sempre acontece quando o assunto é a economia da Rússia, é o petróleo. Adivinha? Mais um recorde de vendas da Rússia foi quebrado, mas de forma totalmente negativa. Em 4 de fevereiro, a United 44 Media informou que as receitas da Rússia com petróleo e gás caíram 50% em janeiro de 2026 em relação a janeiro de 2025. A Rússia ainda obteve dólares americanos 5,1 bilhões em impostos de petróleo e gás. Então, o dinheiro não acabou totalmente. Esses 5,1 bilhões de dólares são a menor arrecadação mensal da Rússia com petróleo e gás desde julho de 2020, auge da pandemia de 19. Sobre o recorde negativo, 5,1 bilhões de dólares equivalem a apenas 2% do PIB russo. Esse é o menor valor registrado durante a presidência de Putin. Antes disso, impostos sobre petróleo e gás sempre foram mais de 2% do PIB russo. A United 24 Media apresenta rapidamente números que mostram como a situação piorou para a Rússia. Neste setor em particular, o principal imposto de extração mineral, o NDP, caiu quase 60% em comparação com janeiro de 2025, enquanto as taxas de exportação diminuíram, 44%. O preço do petróleo russo Urals caiu para 39 dólares por barril em dezembro e 40 dólares em janeiro, bem abaixo dos 59 dólares previstos no orçamento, segundo o veículo. A Rússia vende seu petróleo Urals com desconto de 27 dólares em relação ao Brent e está se preparando para enviar cerca de 30% menos petróleo para a Índia em 2026, já que o país enfrenta problemas de sanções relacionados às suas compras de petróleo russo. Acompanhamos ao vivo o colapso de uma indústria. Isso importa porque a Rússia depende do petróleo e gás, assim como a guerra de Putin na Ucrânia. Há razões pelas quais o país não sobrevive sem a receita desses recursos. Segundo a Agência Internacional de Energia, a receita de impostos sobre petróleo e gás representou 45% do orçamento federal russo em 2021, ano anterior à guerra de Putin na Ucrânia. O Instituto de Estudos de Energia de Oxford afirma que essa porcentagem é relativamente comum. Ele diz que o setor de petróleo e gás da Rússia costuma representar de 30% a 50% do orçamento federal. Quando as vendas de petróleo e gás caem, entra menos dinheiro no orçamento federal, do qual Putin depende para sustentar a guerra. O timing não poderia ser pior para Putin. Além disso, as receitas diminuem, contribuindo para a posição financeira precária da Rússia, assim como é o motivo pelo qual Putin aumentou a alíquota do IVA, que agora ele afirma estar levando ao aumento da inflação. O orçamento da Rússia não está exatamente saudável. Em 4 de fevereiro, a UNN informou que o déficit orçamentário da Rússia pode triplicar até 2026, principalmente devido à queda das compras indianas de petróleo russo. Uma fonte anônima, supostamente ligada ao Kremlin, sugeriu isso. A Rússia pode gerar 18% menos receita com petróleo e gás do que o governo prevê, levando a um déficit entre 3,5% e 4,4% do PIB. Lembra que as receitas de energia em janeiro atingiram 2% do PIB. Quando o petróleo e o gás têm um papel tão grande em manter a economia russa de pé, qualquer queda, mesmo que a Rússia ainda esteja faturando bilhões com a venda desses produtos, é importante. Bilhões de dólares a menos por mês enfraquecem o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia e fazem o povo russo sentir mais os efeitos da guerra de Putin.
Mesmo com todo o pessimismo sobre a Rússia, tudo indica que a situação só piora. Antes de aprofundar, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Cadastre-se hoje e seja um dos primeiros a ver vídeos assim que saírem. Já mencionamos o corte na projeção de crescimento do PIB da Rússia pelo FMI. Segundo a Fundação para a Defesa das Democracias, isso está ligado às sanções dos Estados Unidos. Putin enfrentará ainda mais dificuldades nesse setor em breve. Mas antes de chegarmos a isso, há muitos outros sinais de que a Rússia está apenas na parte ruim de uma situação que só tende a piorar neste momento. Como exemplo, a Euromaidan Press descreve a indústria russa como presa, definindo bem sua capacidade produtiva. Putin não previu ao transformar a economia russa em altamente dependente do setor de defesa em expansão. O boom no setor de defesa causou quedas em quase todas as outras áreas, pois absorveu tanta mão de obra na Rússia que prejudicou outras indústrias. Não está ligado diretamente às tentativas de Putin de destruir a Ucrânia. Segundo o diretor da NPN Holdings, uma fabricante russa, a rádio regional Paskov, reerguer a indústria russa hoje parece impossível. Sem mercado, crédito ou capacidade de comprar tecnologia. Nem a China, famosa por sua indústria, vende equipamentos de usinagem dos Spots Siwa. Igor Savitsky concordou e acrescentou: é por causa das sanções. Savitsky está certo sobre o estado da manufatura russa. A China e as sanções são todos fatores que contribuíram para o que se tornou um período ruim para a atividade manufatureira da Rússia. Em 29 de dezembro, o Moscow Times informou que a manufatura russa caiu pelo 7º mês seguido. A evidência vem do índice de gerentes de compras da SP Global, ou PMI. Segundo o PMI, valores acima de 50 indicam crescimento do setor. A manufatura russa estava em 48,3 na escala do PMI em novembro e caiu novamente para 48,1 em dezembro. Ambos os meses caíram, mas dezembro teve queda maior que novembro. A Rússia ainda tem muito a avançar antes que sua indústria se recupere. As vendas mais baixas em todos os setores foram causadas pela menor confiança do consumidor e pela queda do poder de compra. Temos certeza de que o aumento do IVA para 22% não vai ajudar em nenhum desses problemas, mesmo que Putin afirme que o que estamos vendo agora faz parte de algum grande plano. Empresas de manufatura enfrentam custos de insumos em alta, com dezembro registrando o maior valor desde março, segundo The Moscow Times. Os custos mais altos são repassados aos clientes com preços elevados, levantando dúvidas sobre os números de inflação informados pela Rússia. Há algumas boas notícias para a Rússia nesse setor. Segundo o Investing.com, janeiro registrou o PMI da Rússia subindo para 49,4, o maior nível em 8 meses. A manufatura segue em queda, apenas desacelerou em janeiro. Se isso significa que a Rússia está atingindo algum tipo de platô, ou se ela apenas desfrutou de um momento de calmaria antes de uma tempestade de PMI que está por vir, ainda não se sabe. Sobre investimentos, isso também não ocorre muito na Rússia agora. Segundo o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, que afirmou isso a senadores russos. O investimento na economia russa deve chegar a 0% até o fim de 2025. Os investimentos cresceram apenas 0,5% nos primeiros 9 meses de 2025. Para o ano, provavelmente será 0 ou um pouco acima disso, segundo o Moscow Times. Novak afirmou: mais uma vez, a realidade mostra que as previsões da Rússia estavam erradas. Em setembro de 2025, o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia projetou crescimento de 1,7% nos investimentos até o fim de 2025. Mas no terceiro trimestre do mesmo ano, a agência Rosstat da Rússia registrou a primeira queda nos investimentos vista no país em 5 anos. Uma queda de 3,1% nos investimentos no terceiro trimestre de 2025 indica a direção da economia russa. Para a Rússia, isso significa que suas empresas não investem nas indústrias que mantêm o país funcionando. O The Moscow Times relata que o Centro de Desenvolvimento HSC da Rússia apontou queda nos investimentos em transporte, construção, petróleo, gás e carvão. Apenas o complexo militar industrial mantém investimentos relativamente fortes. A substituição de importações busca compensar produtos que a Rússia não pode mais importar por causa das sanções. Não é preciso ser gênio para entender o que isso significa para a Rússia no futuro. Menos investimento resulta em infraestrutura defasada, menos empregos e menor crescimento. Isso equivale a aceitar que a situação da Rússia não vai melhorar tão cedo. Por que investir em um negócio agora? Com o declínio em quase todos os setores,
É melhor poupar e evitar dívidas do que arriscar perder tudo, buscar retornos que talvez nunca cheguem. Como se Putin já não sentisse tudo isso, até o único aparente ponto positivo da economia russa atua contra ele. O rublo russo se valorizou 25% frente ao dólar no último ano, algo que normalmente seria muito positivo para a Rússia. No entanto, o fortalecimento do rublo se torna um grande problema para a Rússia quando ela tenta vender seu petróleo. Como observa a Euromaidan Press, o orçamento federal da Rússia depende do preço do petróleo em rublos que ela vende, não do preço em dólares. Então, quando o rublo se valoriza em relação ao dólar, a Rússia acaba ganhando menos dinheiro com seu petróleo. A Euromaidan Press explica isso de forma simples. Moscou orçou o petróleo Urals em $59 por barril, cerca de 5.400 rublos. Se os preços caírem para $50, a Rússia perde cerca de 1.000 rublos por barril vendido, o que pode causar um déficit de 0,5 a 0,7% do PIB, segundo o portal. Isso é uma má notícia para o orçamento e, pior ainda, também é uma má notícia para as empresas russas. Enquanto o orçamento federal é baseado em preços em rublos, para os quais uma moeda mais forte causa problemas, muitas das empresas russas de petróleo, gás e metais enfrentam um problema mais complexo. Elas recebem em dólares, que valem menos rublos, e pagam custos em rublos, ou seja, pagam mais quando o rublo está mais forte frente ao dólar. Mesmo quando a Rússia acerta em alguma coisa, tudo acaba dando terrivelmente errado. Isso nos remete ao que já dissemos, às sanções. Elas já pressionam a economia instável da Rússia, e como toda a economia, tendem a piorar. Como Putin não parece disposto a mudar sobre a guerra, um acordo de paz não deve ocorrer em breve. A União Europeia e os Estados Unidos preparam sanções que podem levar a economia russa ao colapso. Segundo o Kyiv Post, a União Europeia concluiu um novo pacote de sanções pronto para implementação. A União Europeia planeja impor essas sanções contra a Rússia no 4º aniversário da invasão da Ucrânia por Putin, em um gesto aparentemente cerimonial. Sabemos pouco sobre as sanções, apenas que vão focar novamente na frota sombra de petroleiros que mantém a receita do petróleo russo. Esses mesmos oficiais afirmam que os Estados Unidos também prepararam um novo pacote de sanções contra a Rússia, embora não haja indicação de quando essas sanções serão implementadas. O governo Trump deve esperar o momento ideal para usar sanções como punição por Putin não cumprir o que os SCCBA desejam, algo que Trump já fez antes. Ainda não há data, mas se Putin não cumprir de novo sua promessa de paz na Ucrânia, talvez lance mísseis, drones e bombas. Após iniciar discussões de paz, o pacote de sanções dos SCCBA deve ser implementado em breve. Putin não pode impedir isso. Ele tem poder para tirar a Rússia do abismo, mas só conseguirá encerrando a guerra na Ucrânia sem ceder tudo o que deseja. O presidente da Rússia não aceitará isso, então a guerra seguirá e a economia russa continuará em queda rumo ao esquecimento. Sobre os Estados Unidos, não é só impor novas sanções. O teste de um novo míssil com munição real foi finalizado e milhares deles serão enviados à Ucrânia. Os SCCBA podem reduzir significativamente a vantagem de mísseis da Rússia em uma das maiores ações da guerra da Ucrânia. Saiba mais no nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais novidades sobre o futuro de Putin e seus aliados. Obrigado por assistir.